Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a 10ª aula de mudança de fase. As 9 primeiras aulas estão no canal. Quem não assistiu ainda, assista as aulas para poder acompanhar direitinho a aula de hoje. Bom, se inscreva no canal, dê seu like e ajude ao profissional da educação. Eu sou Carlos Souto e depois da vinheta, vem comigo, vamos lá? Bom pessoal, nós vamos ver hoje, em mudanças de fase, continuação, fatores que não influenciam na pressão máxima de vapor, que vimos na aula passada, ok? Então vamos lá. Abaixo temos um recipiente com água pura que possui um pistão móvel, tá aqui o pistão móvel, tá? Vamos mover o pistão para cima e observar o que ocorre com a pressão dentro do recipiente através do manômetro digital ao lado. Então tem um manômetro aqui que está indicando que esse pistão está fazendo uma pressão exatamente igual ao do nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, que é correspondente a uma atm, né? Então nós temos aqui água pura e eu vou levantar esse pistão diminuindo a pressão sobre a água. O que vai acontecer? Vamos lá. À medida que o pistão vai subindo, vai diminuindo a pressão, quando chegou a 30 milímetros de mercúrio, né? Vou fazer de novo. Ela ficou constante certo tempo e começou aqui, ó, a haver evaporação da água. Depois que a pressão no manômetro se igualou a 30 milímetros de mercúrio, o fato de levantarmos mais o pistão não alterou a marcação do manômetro. Ou alterou a marcação do manômetro. Não. À medida que quando chegou a 30 milímetros de mercúrio, nós vimos que à medida que mesmo levantando, não mais alterou a indicação do manômetro. Continuou em 30 milímetros de mercúrio. Então, não alterou. Isso significa que a pressão máxima de vapor, que é a pressão aqui do vapor da água sobre o pistão, depende da quantidade de líquido e vapor presente. Não, não depende da quantidade de líquido e nem de vapor presente. Foi exatamente isso que nós vimos. Tanto é que o pistão parou de aumentar a pressão aqui, apesar dele estar subindo aqui, né? Então não depende da quantidade de líquido e de vapor presente. Então, a pressão de vapor de um líquido puro não depende da quantidade de líquido presente, nem da quantidade de vapor entre a superfície do líquido e as paredes do recipiente. Vamos ver a próxima página. A seguir, são apresentados dois balões de vidro, sendo o primeiro contém água e o segundo apresenta vácuo. Uma torneira separa os dois balões. Bom, se tem vácuo, se eu abrir aqui, logicamente, quando a água entrar em contato com o vácuo, ela vai evaporar imediatamente. É aquele exemplo que eu dei do copo de água que nós vimos quando levava para a lua, água líquida. E quando abrisse o copo, toda a água ia evaporar imediatamente, né? Porque a pressão sendo zero, toda a água passar para o estado de vapor imediatamente. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu tenho aqui água, e tenho uma certa quantidade de ar aqui, e aqui vácuo. A partir dessa a temperatura é igual a 30 graus centígrados, tá? Então vamos clicar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Na mesma hora, ó, quando abriu o vácuo aqui, a água começou a evaporar imediatamente. Então eu vou ter que essa pressão P1, pressão máxima de vapor e essa pressão máxima de vapor, todas são iguais, ok? Em qualquer ponto do recipiente. Bom, um novo equilíbrio foi estabelecido. P1, P2 e P3 são pressões máximas de vapor, né? Houve um equilíbrio, onde essa pressão P3 aqui é igual à pressão P1, que é igual também à pressão P2. Todas as pressões são iguais em qualquer ponto dentro de um recipiente. Temperatura e pressão máxima de vapor. Mova o mouse ao longo da linha pontilhada no diagrama de fase da água e observe o que ocorre e responda às perguntas. Ó, no trecho em que a curva de pressão em função da temperatura é a curva de vaporização da água, no diagrama da água, veja que à medida que a pressão aumenta, o vapor e o líquido vão tendo para cada ponto, ó, uma certa temperatura. Quando chegar ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, é exatamente a temperatura de ebulição da água ao nível do mar, 100 graus centígrados. Então veja que, passando o mouse sobre a curva, nessa curva de vaporização, no diagrama de fase da água, né, à medida que aumenta a pressão, aumenta também a temperatura. Então a pressão está no eixo de Y e
temperatura no eixo de X. Veja que aqui, ó, exatamente é o nível do mar, 760 milímetros de mercúrio. Aí a mudança de estado da água, de estado líquido para vapor, vai ser de 100 graus centígrados. Então, ao movermos o cursor pela curva que separa a fase líquida do vapor, notamos que uma diminuição de temperatura corresponde a um aumento de pressão máxima de vapor. Não, notamos que um aumento da temperatura corresponde a um aumento de pressão máxima de vapor. Quando uma cresce, a outra também cresce. Bom, ao aumentarmos a temperatura de um líquido dado, a velocidade de suas partículas e de seus vapores aumenta. Como a pressão de um gás está relacionada com a velocidade média das partículas, ocorre então um aumento da pressão de vapor do líquido. Exatamente. Então, à medida que vai aumentando a temperatura, a agitação térmica das moléculas vai aumentando também, né? E a pressão dentro do recipiente também vai aumentando. Então, para cada pressão, eu tenho uma temperatura de vaporização desse líquido. Tá? Para cada pressão, eu tenho uma determinada temperatura de vaporização. Então, vamos à próxima página. Variação da pressão de vapor da água em função da temperatura. Então, eu tenho aqui, ó, pressão máxima de vapor de água em função da temperatura. Veja que a 100 graus centígrados, ó, eu tenho aqui aproximadamente 760 milímetros de mercúrio. Quando a água evapora a 100 graus é porque está ao nível do mar. Mas você veja aqui, por exemplo, que se a direita da curva é vapor e aqui eu sei que está no estado líquido, note que você poderia ter, ó, uma pressão baixa, uma pressão aqui de 200, a uma temperatura de 100 graus, a água não estaria no estado líquido, estaria no estado de vapor. Ok? Então vamos aqui, a próxima página. Mova o mouse ao longo da linha pontilhada do diagrama de fase da água e observe o que ocorre e responda as perguntas. Essa curva aqui é a mesma que nós vimos na página passada. Mesmo trecho, ok? Vocês estão lembrados que aqui a água está no estado líquido, aqui está no estado de vapor, aqui no estado líquido e aqui no estado sólido, né? O estado sólido é aqui. Exatamente, aqui o estado líquido e aqui o estado de vapor. Em cima da curva, eu vou ter líquido e vapor ao mesmo tempo, que é a curva de vaporização. Então, quando aumentarmos a pressão externa, a temperatura de ebulição também aumenta. Exatamente, quando um aumenta, a outra também aumenta. Muito bem, como a pressão externa aumenta e a ebulição só ocorre quando a pressão de vapor do líquido atinge essa pressão, é necessário uma maior temperatura, pois vimos que um aumento de temperatura aumenta a pressão de vapor. Exatamente. Um dispositivo doméstico onde observamos isso é um liquidificador ou uma panela de pressão. Uma panela de pressão, né? Muito bem. A panela de pressão permite altas pressões no seu interior. Logo, a temperatura que a água irá ferver sobe para acima de 200 graus centígrados, permitindo um cozimento mais rápido do que feijão. Por exemplo, mais rápido do feijão, por exemplo. Lembre-se que a velocidade das reações químicas aumenta com a temperatura. Então, quando diminuímos a pressão externa, a temperatura de ebulição também diminui. Certo? Opa. Também diminui. Muito bem, com a pressão externa diminui e a ebulição só ocorre quando a pressão de vapor do líquido atinge uma pressão. Essa pressão, né, é necessária uma menor temperatura, já que necessitamos de uma pressão de vapor menor. Exatamente. Um exemplo disso é quanto mais a altitude, menor a temperatura de ebulição da água. Exatamente. Exatamente. Por isso que cidades em que temos altitudes altas, como La Paz, a água ferve a uma temperatura menor lá. Conclusão. Vamos lá. Conclusão. Um aumento da pressão externa acarreta um aumento da temperatura de ebulição de um líquido. Panelas de pressão permitem pressões bem maiores que o ambiente. Logo, a temperatura de ebulição subirá, favorecendo o cozimento dos alimentos. Uma diminuição acarreta efeito contrário. Quanto mais subirmos na atmosfera, menor a pressão que o ar vai exercer sobre a cidade, né? E, por consequência, menor a temperatura de ebulição da água.
A água ferve em Recife, por exemplo, ao nível do mar, a 100 graus centígrados. Em São Paulo, a 98 graus centígrados. Em Brasília, a 96 graus centígrados. Por quê? Porque a altitude em Brasília é bem mais alta. La Paz, a água ferve lá a 87 graus centígrados. Bom, interessante. Vamos passar para a próxima página. Natureza do líquido e a pressão máxima de vapor. Pressão máxima de vapor. Vamos lá. Eu tenho aqui uma pressão máxima de vapor em função da temperatura de 3 líquidos: o éter, o álcool e a água. Veja que essa curva aqui, que a setinha está indicando, é da água. À esquerda, a do álcool, que é essa curva aqui, e essa curva aqui do éter. Veja que, ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, essa curva aqui é de vaporização, essa curva aqui. Veja que o éter evapora a 34,6 graus centígrados. É o ponto de ebulição da água ao nível do mar. Já o álcool vaporiza, né, a 78,3, ao nível do mar, a pressão de 760 milímetros de mercúrio. E a água, nós sabemos que ao nível do mar, vaporiza a 100 graus centígrados, né, ou Celsius, está no mesmo. Então, observando a curva de vapor, né, versus temperatura dos 3 líquidos acima, notamos que elas variam quando variamos o líquido. Exatamente. Para uma mesma temperatura de 30 graus, por exemplo, temos que a pressão máxima de vapor cresce na ordem éter, álcool e álcool, éter, álcool e água, ou que a pressão máxima de vapor cresce na ordem água, álcool, éter. Vamos ver, a 30 graus centígrados é aqui exatamente. Então a pressão, ó, aqui é a curva da água, aqui do álcool e aqui do éter. Então para 30 graus as pressões sobem no sentido água, álcool e éter. Então é a segunda alternativa. Temos que a pressão máxima de vapor do éter igualar a atmosfera a uma temperatura de 34,6 graus centígrados. Exatamente, ó. A pressão máxima do éter ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, vai ter uma temperatura de 34,6. Então, logo, a temperatura de 34,6 graus irá ocorrer a solidificação do éter. Não, irá ocorrer a ebulição. Essa curva é de ebulição, ou também posso chamar de curva de vaporização, porque a ebulição é um tipo de vaporização. Então, a uma mesma pressão, líquidos diferentes apresentam diferentes pressões máximas de vapor, que crescem com a temperatura, né? À medida que cresce a temperatura, também cresce a pressão, né? Todas as três curvas são crescentes, ó. Todas as três crescem à medida que o eixo de X, a temperatura aumenta, e o eixo de Y, de pressão, também aumenta. Ao se igualar essa pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição. Então, qualquer ponto em cima da curva, eu vou ter sempre uma temperatura para uma pressão em que ele vai mudar de estado. Então, por exemplo, a 90 graus, a água vai vaporizar a uma pressão, ó, de 500 milímetros de mercúrio. Uma pressão abaixo do nível do mar. Bom, vamos à próxima página. Bom, antes disso, eu quero lembrar uma coisa interessante. Esse fato aqui, desse gráfico aqui, significa que o éter ele é mais volátil do que o álcool e do que a água a temperatura ambiente. Veja que a temperatura ambiente é 25 graus. Então, 25 graus é mais ou menos aqui. Veja que a água tem uma pressão menor, o álcool maior e o éter bem maior. Então, o éter evapora bem mais rápido que o álcool e a água. Ela é mais volátil, né? Volatilidade é a facilidade com que um líquido tem de evaporar. Então, se eu deixar um éter aberto, o álcool aberto e a água a mesma quantidade, o éter vai evaporar na mesma hora, certo? Ao nível do mar. Bem mais rápido do que a água e do que o álcool. Isso porque a temperatura de ebulição dela vai ser abaixo da temperatura ambiente.
Então, quando você abrir o éter, automaticamente ela evapora. Como a acetona também, né? As mulheres usam a acetona para tirar esmalte das unhas. Se ela deixar aberto, a acetona é muito volátil, tem uma temperatura de ebulição muito baixa ao nível do ar, então evapora ao mesmo tempo bem rapidamente porque a temperatura externa é maior, ok? Então vamos lá, próxima página. Resumindo, a pressão máxima de vapor não depende do volume ocupado pelo vapor, nem da quantidade do líquido. Foi a primeira experiência que nós fizemos. Então a pressão máxima de vapor não depende do volume ocupado. Vocês viram que o manômetro parava em 30 milímetros de mercúrio e você ia levantando o pistão e a quantidade de água não interferia na pressão, né? A pressão máxima de vapor depende da natureza do líquido gerador. Claro, a pressão máxima de vapor depende da natureza do líquido. Se for álcool, se for água, se for éter, se for cetona, cada um tem sua natureza, pressões máximas de vapor diferentes. A pressão máxima de vapor aumenta quando a temperatura aumenta, exatamente. Então, para todos os líquidos e gases, a temperatura aumenta com o aumento da temperatura, exatamente. Então, para terminar a aula, vamos responder isso aqui. Escolha as opções que traduzem afirmações corretas sobre a tensão máxima de vapor. Tensão máxima de vapor ou pressão máxima de vapor é a mesma coisa, ok? Arraste as opções escolhidas para dentro da cesta. A tensão máxima de vapor saturante depende da natureza do líquido gerador. Exatamente. Tá? Exatamente. A tensão máxima de vapor... Opa, vamos voltar aqui. A tensão máxima de vapor saturante independe da temperatura. Falso. A temperatura máxima de vapor saturante aumenta quando a temperatura aumenta. Exato. A tensão máxima de vapor saturante não depende do volume ocupado pelo vapor. Exatamente. A tensão máxima de vapor não depende. Exatamente. A tensão máxima de vapor saturante é independente da natureza do líquido gerador. Não, a tensão máxima de vapor depende... Exatamente. Então, bom, por hoje é só, pessoal. Imagino que vocês tenham entendido quais são as condições em que existe a pressão máxima de vapor. Se você pegar uma curva de pressão máxima de vapor e de temperatura, sobe à medida que uma cresce, a outra cresce também. Uma curva ascendente, né? As curvas que estiver mais à esquerda da água, elas são mais voláteis, né? Por quê? Porque elas têm uma temperatura de ebulição mais baixa, a mesma pressão, mais baixa do que a da água, ok? Vai ter a temperatura de ebulição mais baixa. Então nós vimos um exemplo em que nós tínhamos o éter, tínhamos o álcool e tínhamos a água. Vimos também que a pressão máxima de vapor depende da natureza do líquido e vimos também que não depende da quantidade de vapor do líquido. Então a tensão máxima de vapor não depende da quantidade de líquido que está vaporizado, ok? Bom, por hoje é só. Imagino que vocês tenham entendido a aula. Compartilhe e ajude o profissional da educação. Assistam a próxima aula de mudança de fase que está lá no canal, a 11ª. Até mais. Tchau.